ADMF Messejana, uma igreja amada por Deus, um lugar onde a glória do Senhor, o seu poder, a sua presença e a sua vontade reinam soberanas, lugar onde acontecem grandes encontros, onde vidas renascem, recomeçam e caminham juntas crescendo em fé e compartilhando o mesmo caminho. Berço também de uma grande história que através do ecoar das novas gerações ainda reflete os valores e princípios de um povo forte e perseverante. Uma casa que tem como alicerce o próprio Deus, onde a sua estrutura e seus pilares continuam sendo o amor, a fé, a oração, a palavra e a comunhão. Um lugar que também podemos chamar de lar, que nos permite estarmos à vontade para com alegria manifestar o nosso amor por aquele que um dia nos acolheu e nos chamou de filhos. Neste lugar, o altar está sempre erguido e o louvor e a adoração nunca cessam. Aqui todos têm o mesmo propósito e a mesma missão: servir uns aos outros e ao Senhor. A DMF Messejana somos todos nós, uma família que reflete a família de Deus e que a cada dia cresce e avança em um só propósito. Sim, juntos estamos correndo a carreira que nos foi proposta, enquanto vivemos momentos marcantes que o próprio Deus conduz e nos proporciona. Momentos estes que, com certeza, vale a pena guardarmos na memória. Te convido agora a juntos relembrarmos de corações gratos alguns dos grandes momentos que Deus nos proporcionou nesse ano de 2023. Os 50 anos do Círculo de Oração foi um evento que nos trouxe à memória sobre a importância de um altar constantemente erguido ao Senhor. Foram 2 dias que podemos relembrar e comemorar a longa jornada que nos trouxe até aqui. Jornada já percorrida por muitos irmãos e irmãs que, com o passar dos anos, não deixaram que o fogo apagasse no altar, mas lutaram e guerrearam em um bom combate, perseverando em oração e intercessão pela Igreja e por todos os santos, assim como diz Efésios 6:18. Realmente o que Deus tem exigido é que não deixemos o fogo do altar se apagar. Para isso é necessário que constantemente o altar seja posto em ordem, tenha as suas cinzas retiradas e receba a lenha nova, para que possamos oferecer um perfeito sacrifício ao nosso Deus. Que o altar em nossas vidas se mantenha aceso e que a cada dia possamos entregar nossas vidas como sacrifício vivo, perfeito e agradável a Deus. Em 1 Coríntios, capítulo 16, no versículo 13 e 14, diz assim: Estejam vigilantes, mantenham-se firmes na fé, sejam homens de coragem, sejam fortes, façam tudo com amor. Sim, é muito bom ver irmãos trabalhando na obra do Senhor em unidade, com ousadia, coragem, fé e, acima de tudo, com amor e zelo em tudo quanto são chamados a realizar. Mesmo espírito de ousadia, desde o altar até os portões. Senhores que se dispuseram a serem guiados pelo próprio dono da obra, realizando com dedicação o propósito para o qual cada um foi chamado. E durante esse ano, tivemos 2 grandes momentos onde tivemos o prazer de ter esta casa cheia desses homens de Deus. Foram 2 cultos em que juntos celebramos e sentimos a presença de Deus. Todos nós, da ADMF Messejana, somos a família do Senhor. Em Efésios, capítulo 2, versículo 19, diz: Portanto, vocês já não são estrangeiros nem forasteiros, mas concidadãos dos santos e membros da família de Deus. Mas o que é uma família? A família é o que constitui a Igreja do Senhor. Elas são essenciais no plano de Deus para seus filhos. São a pedra fundamental de uma sociedade estável. É na família que podemos sentir amor e aprender a amar as pessoas. Durante os 16 anos do MIFADEF,
Deus nos proporcionou momentos de crescimento e oportunidades onde trabalhamos juntos, exercitando e vivenciando o nosso propósito como família. Sabemos que Deus tem planos maiores a realizar e que Ele sempre irá prover, sempre fazendo mais do que pensamos e imaginamos. E como uma família que somos, devemos a cada dia entender e cumprir com o nosso propósito. E o propósito é esse, que cresçamos em alegria, graça e segurança, aprendendo a amar e entendendo qual o nosso papel, para que assim venhamos a impactar vidas. A vontade de Deus é essa, que nossas famílias cresçam em graça e propósito, para que sejamos um espelho do reino de Deus neste mundo. Nós somos parte da família do Senhor e juntos somos o seu maior projeto. Está escrito em Provérbios, capítulo 14, versículo 1, que a mulher sábia edifica a sua casa. E é exatamente esse o direcionamento que o Espírito Santo tem dado às mulheres da ADMF, Messejana. Sabemos que Deus tem um propósito para todas nós. Nós, mulheres, temos por Pai um Deus que nos chama de idôneas, ou seja, que a cada dia trabalha em nós, nos dando por vestes e integridades, honestidade, confiança, capacidade e habilidade para desempenhar tarefas com êxito e com um toque de graça. E nós temos vivido esse chamado. Deus tem nos reservado momentos maravilhosos, onde juntas podemos rir, servir, aprender mais da sua palavra e também uma com as outras. E esses momentos foram possíveis graças a cada irmã que com seus talentos e habilidades pessoais tem contribuído incansavelmente para a nossa igreja. Com certeza crescemos muito durante este ano, pois temos sido sensíveis à voz do Senhor. Uma voz que tem bradado fortemente que somos mulheres em restauração e também chamadas para restaurar. O ano de 2023 também foi um ano em que a nossa igreja avançou com coragem e ousadia. Podemos dizer que esses momentos foram somente o início do mover que o Espírito quer fazer em nosso meio. Sabemos que em Marcos, capítulo 16, versículo 15, Jesus nos deu a seguinte ordem: vão pelo mundo todo e preguem o evangelho a todas as pessoas. De igual modo, também decretou em Mateus, capítulo 16, versículo 18, que as portas do inferno não prevalecerão contra a igreja. Nós temos vivido essa verdade. Temos avançado e nada tem impedido que a igreja do Senhor caminhe pregando, salvando vidas, ajudando aos necessitados e aos doentes. Esse ano foi somente o início do crepitar de uma chama que Deus está fazendo arder em nossos corações. Deus ainda tem muito para realizar. E para que a chama do Evangelho cresça e se alastre, precisamos estar cada vez mais sensíveis à voz do comandante desta obra, Jesus Cristo. Esse ano que nós estamos terminando, é um ano de despertar para a nossa maior missão aqui na Terra, quando Jesus, em Mateus 28, 19, disse: portanto, vão e façam discípulos de todas as nações, batizando-os em nome do Pai, do Filho e do Espírito Santo, ensinando-os a obedecer a tudo o que eu lhes ordenei. E esse ano, o discipulado, juntamente com a igreja, tem vivido esse ID. Agradecemos a Deus por nos proporcionar momentos ricos em comunhão, estratégias, sabedoria e oportunidade para ensinarmos e acompanharmos os novos na fé. E dentre os momentos especiais que vivemos, tivemos uma manhã ímpar na presença do Senhor, onde nos foi dada a oportunidade de ouvir uns aos outros, de acolher e sermos acolhidos, de alegrar e também sermos alegrados, de demonstrar amor e também nos
sentirmos amados. Certamente ainda viveremos muitos momentos assim. Esse é o nosso desejo e esse também é o desejo do Senhor para com a nossa igreja. Romanos capítulo 11, versículos 33 ao 36, fala que o Senhor é o dono de toda a sabedoria e ciência, e somente Ele pode dar o conhecimento e a capacidade para o ensino. Por isso, agradecemos imensamente a Deus, pois a cada dia Ele tem capacitado os nossos professores da ADMF Messejana e também derramado tão generosamente da sua sabedoria sobre suas vidas. E um dos momentos que Deus nos proporcionou para maior capacitação e direcionamento foi o nosso primeiro encontro pedagógico da EBD, momento de crescimento coletivo em que fomos direcionados pela palavra com novas estratégias. Muito o Senhor ainda irá fazer através de nossas vidas, pois o conhecimento da sua palavra é um dos pilares para que a casa, que somos nós, venha estar sempre de pé. Em 1 Timóteo, capítulo 4, versículo 12, diz o seguinte: ninguém despreze a tua mocidade, mas seu exemplo dos fiéis na palavra, no trato, no amor, no espírito, na fé, na pureza. Esse foi o chamado de Deus para essa geração de jovens e adolescentes. Uma geração que escolheu dizer sim para o que o nosso Senhor diz a seu respeito. E o que Ele continua bradando e reafirmando a cada dia é: jovens, sois fortes. No ano de 2023, a juventude do Rei de 412 viveu com ousadia essa verdade. Podemos com certeza dizer que durante esse ano tivemos várias experiências, e em especial uma que nos marcou muito: o Experiência Alcance na cidade de Umilhão. Jovens, sois fortes e capazes de viver o seu ministério. Sois fortes para evangelizar. Sois fortes para pregar a palavra do Senhor com autoridade, para curar, para salvar e serem luz e sal neste mundo. Sim, pois vocês já venceram o maligno. Com certeza, Deus ainda tem muito para fazer através de nós, e Ele somente exige que, à medida que avançarmos, continuemos dizendo sim. O ano de 2023 foi um tempo de semear e também de colher. Em João, no capítulo 4, no versículo 35, a palavra diz: abram os olhos e vejam os campos, eles estão maduros para a colheita. Podemos dizer com certeza que a família AD Messejana cresceu bastante e que tivemos muitas oportunidades de celebrarmos o novo nascimento em Cristo todos juntos. Certamente o batismo é um dos momentos mais importantes da vida cristã e sempre deve ser o dia mais esperado por toda a igreja, todos os anos. Afinal, como é bom estarmos todos reunidos, prestigiando os nossos irmãos e irmãs, tomando a decisão que um dia também foi tomada por todos nós. Durante os batismos deste ano, vidas renasceram e começaram uma nova caminhada. Ganhamos novos irmãos e irmãs, choramos juntos, nos alegramos juntos, louvamos e adoramos. Foi ao todo 97 pessoas, tornando pública a escolha mais importante das suas vidas. Instrua a criança segundo os objetivos que você tem para ela, e mesmo com o passar dos anos, não se desviará deles. Assim diz Provérbios capítulo 22, versículo 6. É motivo de muita alegria ver essa mensagem se cumprindo na vida de nossas crianças. E em tudo agradecemos a Deus, pois a cada dia Ele tem capacitado o Ministério Infantil para ser luz na vida desses futuros homens e mulheres de Deus. Hoje, esse ministério continua a prosperar, nossa equipe aumentou e nossas crianças continuam crescendo em graça, conhecimento e aprendizado da palavra de Deus. Juntos vivemos momentos de muita brincadeiras, risos, celebração e de muita criatividade posta em ação. O ano 2023 foi carregado de momentos únicos, um mais especial que o outro. Mas uma de nossas melhores recordações mais marcantes foi o nosso culto unificado de criança. Foi um dia em que a casa encheu de criança e também da presença dos papais e das mamães,
onde se alegraram na presença do Senhor e em seus rostos brilharam a alegria de estar na casa de Deus. Nesse dia, aprendemos que podemos ir mais longe do que imaginamos, pois Jesus está sempre no barco. Certamente, 2023 foi um ano marcante para a Juventude Rede 412. Podemos dizer que foi um start inicial para as maravilhas que Deus ainda vai realizar para nós e através de nós. A Conferência Rede 412 deste ano veio para impulsionar os nossos jovens e adolescentes a viverem algo mais profundo com o Senhor. Foram 3 dias de muita adoração, entrega, louvor, palavra e celebração. Um tempo em que colhemos juntos o resultado de um ano todo dizendo sim para santidade, intimidade e mover de Deus. Os 3 dias da conferência Eu Digo Sim foram momentos em que vivemos realmente o sobrenatural de Deus. Pudemos verdadeiramente sentir e testemunhar que o verdadeiro dono da obra estava na casa realizando a sua vontade. Foram momentos de celebrar e se derramar na presença dele, de chorar, se emocionar, rir e registrar na memória e em muitas fotos. E como resultado, para a honra e glória do Senhor, 43 vidas se entregaram a Jesus e muitos jovens foram batizados com o Espírito Santo. Queridos amados, nós estamos encerrando o ano de 2023 e nós estamos encerrando com muita alegria, porque Deus, Ele fez grandes coisas no nosso meio, mesmo que nós sabemos, temos consciência de que nós podemos fazer muito mais, e essa é a nossa motivação para o ano de 2024. O Senhor, Ele foi muito bom para conosco, Ele fez coisas maravilhosas nesse ano de 2023, ficou marcada muitas coisas boas, maravilhosas, mas o nosso coração vai além, o nosso coração, ele está sendo incendiado pelo desejo, prazer de servirmos ao Senhor, e 2024 será um ano que vai marcar as nossas vidas, será um ano cheio de muitas bênçãos de Deus, mas também nós agradecemos ao Senhor nesse ano de 2023, porque foi um ano de despertamento, foi um ano onde a nossa igreja, a Demessejana, ela despertou para buscar ao Senhor em oração, na palavra de Deus. A nossa igreja, ela pegou um ano de muitas bênçãos derramadas sobre nós, espiritualmente, materialmente, e nós temos uma palavra para dirigir ao Senhor e à igreja nesse ano de 2023. Gratidão ao Senhor, gratidão por tudo que o Senhor tem feito com a igreja Demessejana e com todos aqueles que participaram conosco, que desfrutaram dessas bênçãos derramadas pelo Senhor. O poder de Deus foi derramado sobre nós. Experimentamos nesse ano de 2023 uma comunhão muito maravilhosa. A unidade da igreja Demessejana foi muito bom, foi um ano que marcou as nossas vidas. Realmente eu acredito que é um começo de um momento muito especial. 2024 está chegando e os nossos corações estão muito motivados para a gente entrar esse ano de 2024 vivendo o novo de Deus, vivendo o melhor de Deus. A igreja de Messejana está muito grato ao Senhor. Gratidão a Deus. Que Deus nos abençoe. Que Deus abençoe esse ano que está passando, finalizando, continue abençoando o 2024. Que Deus abençoe esse ano que se inicia. Que Deus abençoe a igreja de Messejana.